Então, lembrando que a operação ocorreu, tanto é que ela ficou conhecida como Quarta-feira Negra, que foi no dia 16 de setembro de 1992, tá? Mas para entender o racional dessa operação, tem que voltar alguns anos, tá? Que, basicamente, em 1990, o Reino Unido entrou no chamado MTC, que era um mecanismo de taxa de câmbio, que basicamente ele fixava a libra esterlina num valor em relação ao marco alemão, tá? Que era a moeda da economia mais forte da Europa na época, ainda é, né? Até hoje, a Alemanha. Então, assim, eles fixaram, era uma libra esterlina valia 2,95 marcos alemães, tá? Então, e aí tinha uma banda, uma variação que poderia ir até 3,13 ou cair até 2,70, tá? Então, não era câmbio flutuante, tá? Como acontece hoje na maior parte do mundo, né? Era um regime de bandas cambiais, né, que aconteceu porque em 1990 o Reino Unido enfrentava uma grande recessão, tá? Depois de muitos anos crescendo, na época ali da Margaret Thatcher, tá? A partir especialmente de 86, com a desregulamentação do setor financeiro, corte de impostos, todas aquelas medidas que tornaram ela famosa, que fez com que o Reino Unido crescesse muito durante um bom tempo, simplesmente chegou a um ponto que a bolha estourou. Tá, então é mais ou menos o que aconteceu em 2008, nesse sentido, foi uma bolha imobiliária grave, tá? E aí que estoura ali já em 89, 90, e o Reino Unido entra em recessão, né? O PIB cai, taxa de desemprego explode, né? Isso já para conter ali um pouco tempo antes disso, né? Conter o crescimento acelerado, tinham subido a taxa de juros, né? Então, geralmente é assim, né? A economia aquece muito, tem risco de inflação, tu sobe a taxa de juros para dar uma esfriada na economia. Só que aí a economia entrou numa espiral negativa e entrou em recessão. Qual foi a suposta salvação? Foi a entrada, então, em 1990 nesse regime, no MTC. Tá? Que o racional era: a gente vai atrelar a nossa moeda a uma moeda saudável, então, em tese, a gente vai ter uma economia saudável também, e isso vai nos tirar dessa recessão. Esse era o racional. É por aí. Lembrando que o MTC, ele foi uma espécie de ensaio para o euro, tá? Sim. Porque naquela época cada país tinha sua moeda, então a Alemanha tinha um marco, né? A, o- a Itália tinha lira, Espanha tinha peseta, cada país tinha, Somos. e aí tinha uma oscilação grande entre esses países. Então já era um sonho ali desde o início dos anos 90 de unificar tudo. Só que esse é um processo complexo que tu não surge do dia para noite e fala, agora nós temos o euro, né? Então, Sim. foi mais ou menos como o real aqui também, né? Antes do real teve lá o RV, né? Sim. E aí depois que tu transforma. Um processo. Tanto é que o euro foi ser consolidado só em 2002, né? Mas começou já nesse ensaio, que era de unificar, então, as moedas. E mesmo, né, cada país ainda teria sua moeda, mas estaria vinculado ao marco alemão, que era a moeda mais forte. Tá? Legal. Era isso aí. Não sabia disso, fato. E eles já estavam ensaiando isso, já era uma intenção de longo prazo, vamos dizer assim. Sim, Uma década, né? exatamente. Legal. Desde o final da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial já existiam as guerras cambiais dentro da Europa.
os países tentavam desvalorizar a sua própria moeda para melhor competir e exportar, né, então o questão de câmbio na Europa já era grave desde o final da Segunda Guerra. Isso. Só que qual foi o problema? Ah, a economia da Inglaterra era diferente da economia da Alemanha e as duas estavam em situações opostas, tá? Por quê? A Alemanha, com a queda do Muro de Berlim em 89 e a reunificação da Alemanha Ocidental com a Oriental, a Alemanha teve uma explosão de gastos públicos para conseguir absorver a economia da Alemanha Oriental, que estava mega defasada, tudo sucateado, Sim. a infraestrutura um horror, né? Então teve uma série de Complexo, né, fazer isso, imagina. muito, muito complexo, né? E aí, de repente, tinha mais 16 milhões de pessoas que eram da Alemanha Oriental que passariam pro teu país. Sim. Muitas dessas pessoas que não tinham a mesma qualificação da Alemanha Ocidental, as empresas Diferença de não renda eram gigantesca. diferença de renda gigantesca, as empresas da Alemanha Oriental não eram competitivas como a Ocidental. Então, o que É, uma diferença brutal, né? uma diferença enorme. Mas era um regime comunista contra um capitalista, né? Então, tipo, tu absorve... Imagina, né? Agora me fez pensar, imagina absorver isso do nada. E a própria Alemanha até hoje, né? Se tu vai a Berlim ali, ainda se vê o resquício depois de 30 anos, 37 anos, sei lá. E ainda tu vê a diferença, né? Enfim, teve grandes mudanças, mas, poxa, isso do nada aconteceu. Eu nunca tinha pensado em termos de economia mesmo, né? Porque, obviamente, a questão social era complicadíssima, né? Tu, né, pega metade do país pobre e absorve, vamos dizer assim, Sim. né? A questão social é muito brutal, mas em termos econômicos deve ter sido complicadíssimo também. Foi né? super complexo, mas a Alemanha ainda assim muito saudável. Ela não entrou em recessão, ela continuou com um crescimento robusto, mas teve esse fator de gastos públicos, tá? E quando tu aumenta os gastos públicos, tu pressiona a inflação, tá? E, Né? e os alemães, como eles até hoje morrem de medo de inflação por conta do período de hiperinflação de 1923, qualquer subidinha na inflação, eles já começam a olhar para subir os juros. Tá? Então, em 92 ali, 91, 92, a inflação estava chegando em 5% ao ano, que para nós não é nada, né? É a nossa Brasileiro. teto. É difícil explicar isso para um brasileiro. O Banco Central alemão, meu Deus, o Bundesbank estava assim já surtando. Tá? Então, esse era o contexto. Então, a Alemanha tinha que subir os juros para conter a inflação e a Inglaterra ela tinha que reduzir os juros para sair da recessão. Perfeito. Esse é o ponto central do trade. Tá? Só que a Inglaterra ela estava de mãos atadas porque uma vez que ela entrasse nesse MTC, nesse mecanismo, ela tinha que acompanhar a política monetária da Alemanha. Então, se a Alemanha subisse juros, eles tinham que subir juros. Se eles diminuíssem os juros, eles tinham que diminuir os juros. Sabe quem arquitetou isso? Quem pensou isso? Não sei se tem essa informação. Não tenho. Tinha que dar parabéns pro cara, né? Até o MTC ele foi criado em 79 até. Ah. Tá? E aí, no início, a Inglaterra ela não quis entrar, né? A Margaret Thatcher detestava essa ideia. Uhum. E eles resistiram por muito tempo a entrar no MTC. E aí, como a situação estava tão grave em termos de recessão, o John Major, que foi o cara que... Esse foi uma iniciativa dele. Né? Tanto é que poucos meses depois a Margaret Thatcher sai, porque a economia já estava... O próprio partido dela tirou ela, tá? Porque a economia realmente estava assim, era mais de... Era 10% de taxa de desemprego, taxa de juros lá em cima,
fábricas fechando, lojas fechando, um caos, tá? Então a entrada no MTC era uma suposta salvação de atrelar a economia à Alemanha. Tá? O George Soros e o Stanley Druckenmiller fizeram seus cálculos e viram que, cara, isso aí não para de pé, né? Eles gostavam, né, disso aí. Porque imagina, a saída para Inglaterra não era entrar no MTC. É que aquilo foi muito simbólico, né? Nós entramos no mecanismo. Sim. Atrelar a moeda forte, né? Como se fosse. Eles precisavam baixar a taxa de juros, Sim. né? Por quê? Por dois motivos, né? Uma, para fazer com que a economia girasse, né? Tu baixa a taxa de juros, tu aumenta o crédito, tu tira a economia da recessão. E também com a taxa de juros muito alta, tu acaba atraindo muita gente comprando tua moeda. E aí tu faz com que a tua moeda fique valorizada e isso prejudica as exportações. Uhum. Então eles estavam perdendo em duas pontas, né? A Sim. economia estava asfixiada e os produtos do Reino Unido não eram competitivos no mercado internacional. Foi o que aconteceu com os Estados Unidos e Japão, né? Um tempinho antes, em 85, 89 também. Perfeito. Exato. Então esse era o panorama. Esse era o cenário. Esse vídeo que você assistiu é um corte do Conversas do Curioso. Para mais vídeos como esse, se inscreve lá no canal do Curioso Mercado.